Fala aí, meus queridos teóricos, aqui quem fala é o FG Teorias. E bom, eu tô de volta trazendo para vocês a terceira parte da teoria. E se Vegito se separasse de Goku e Vegeta? Bom, eu fiquei um tempão, sem postar, mais de um ano sem postar essa terceira parte para vocês. Mas ela está aqui e está pronta. E para quem já tá vendo depois da estreia, vai tá vendo que é um vídeo muito longo, assim como foi a segunda parte. Para isso, peço encarecidamente que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para receber sempre vídeos novos, beleza? Então, chega de enrolação, simbora pro vídeo. Ao ver Goku e Vegito se encarando, Kuririn se pergunta quem será o vencedor dessa batalha. Bills diz que não é certo, apesar da imensa força de Vegito e dos rápidos reflexos do Goku. Whis diz que a única opção é observar o desfecho da luta. Enquanto isso, Vegito diz a Goku: finalmente você se transformou nessa forma que chamam de instinto superior. Mas não se preocupe. Vou te mostrar que nem assim você consegue derrotar o grande Vegeto. Sem perder tempo, Vegito se transforma em Super Saiyajin e parte para cima de Goku, com uma sequência de socos e chutes, mas nenhum deles consegue acertar Goku, que desviaria dos golpes com facilidade. Então, Goku dá um chute em Vegito, o lançando para longe. Vegito se levanta e diz: o seu poder tá bem maior do que estava quando enfrentou o Jiren e a Kefla. Vou ter que aumentar o nível. Após dizer isso, Vegito eleva o seu Ki e se transforma em Super Saiyajin 3, fazendo a arena toda tremer. Vegito parte para cima de Goku, ocorrendo uma troca de socos, chutes e ataques de Ki. Vegeta fica surpreso ao ver que Goku estava conseguindo ter uma luta equilibrada com Vegito, transformado em Super Saiyajin 3. Daishikan fica se perguntando sobre o poder de Vegito, dizendo que não vai demorar muito para ele superar todos os Hakaishins. Enquanto isso, na luta dos Saiyajins, Goku estava começando a ter um pouco de dificuldades, principalmente nos momentos de ataque. Então, Goku começa a se concentrar e consegue aplicar golpes em Vegito, fazendo o Saiyajin cuspir sangue. Então, Vegito prepara um Final Kamehameha para acabar com a luta e lança em Goku, que lançaria um Kamehameha, começando uma disputa de poder. Todos os espectadores não piscariam por um segundo para não perder nenhum momento do combate. Vegito começa a elevar o seu Ki e acaba ganhando a disputa. O ataque acertaria em Goku, porém, uma coisa inesperada acontece. Goku, com uma aura branca ao todo o seu redor, aparece atrás de Vegito e dá uma sequência de golpes. Golpes esse que somente os anjos e Hakaishins conseguiram ver. Esses golpes fariam que Vegito fosse arremessado para alguns metros. Então, Bills percebe e todos os Hakaishins e anjos também. Goku teria acabado de alcançar a forma completa do instinto superior, fazendo todos ficarem surpresos com tal feito. Goku diz a Vegito: a luta de verdade começa agora, Vegito. Então, Vegito responde: digo o mesmo pra você, Kakaroto. Após dizer isso, Vegito eleva o seu Ki e se transforma em Super Saiyajin God. Os guerreiros Z ficam surpresos ao ver que Vegito precisou usar a forma God para continuar a luta. Então, Vegito parte para cima de Goku com um soco, porém, Goku consegue se desviar com um pouco de dificuldade e tenta contra-atacar com um soco, mas Vegito consegue se defender do golpe, iniciando uma sequência de socos e chutes, fazendo que algumas partes da arena começassem a se quebrar. A luta estaria equilibrada, porém,
Goku começa a se acostumar com o poder da nova forma e começa a usar todo o seu poder, dominando a luta. Com isso, Goku dá um soco em Vegito, lançando-o à beira da arena. Vegito se levanta e diz nos seus pensamentos: maldição! Se eu não tivesse lutado com Jiren, com o Universo 2 e com o Aniraja. Se eu estivesse com 100% de energia, eu acabaria com ele sem ao menos usar o Super Saiyajin God. Vou ter que lutar a sério dessa vez. Após dizer isso, Vegito eleva o seu Ki, fazendo tremer todo o mundo do vácuo. Quando a poeira baixa, Goku fica preocupado ao ver Vegito transformado em Super Saiyajin Blue. Sem perder tempo, Vegito aparece atrás de Goku e dá um soco, fazendo o Saiyajin ser arremessado por alguns metros. Então, Goku parte para cima de Vegito, começando uma troca de socos, chutes e ataques de Ki. Ao ver a luta, os Zenos ficam animados e dizem que os dois lutam muito bem e que está sendo muito divertido. Daishinkan concorda, porém diz que a batalha não vai demorar muito, pois falta 1 minuto para acabar. Enquanto isso, Vegito fala para Goku que ele é um fraco, que só consegue ficar forte com a ajuda de seus amigos. Após dizer isso, Vegito lança um ataque de Ki em direção à arquibancada, fazendo todos ficarem surpresos com a atitude do guerreiro. Porém, Goku consegue rebater o ataque e fica irritado com Vegito e diz: eu não acho que eu seja o herói da justiça, nem nada disso. Mas aqueles que ousam ferir meus amigos, eu não vou perdoar! Após dizer isso, Goku parte para cima de Vegito, dando um soco na cara dele, de forma parecida com o que ele deu na cara de Jiren na história original. Porém, logo depois do soco, o instinto superior do Goku acaba e ele sofre com os efeitos. Vegito se levanta e diz: o ponto fraco dessa técnica são as emoções. Se sentir emoção, principalmente a raiva, acaba a técnica facilmente. Fiz tudo isso para que a luta acabasse logo. Após dizer isso, Vegito lança um ataque de Ki, lançando Goku para fora da arena. Com isso, Vegito é considerado o campeão do torneio, tendo direito a qualquer desejo. O desejo de Vegito seria ressuscitar todos os universos que foram apagados, trazendo todos os universos de volta à vida. Após um tempo, os guerreiros Z voltam para casa e comemoram a vitória. Tempos depois, Goten e Trunks avisam a Bulma que o laboratório foi invadido e que roubaram o radar do dragão e as 6 esferas do dragão. Ao localizar a última esfera, Bulma chama a sua nave e, junto com Goku, Vegeta, Whis e Vegito, vai até o Ártico. Ao chegarem, eles encontram os soldados que invadiram o laboratório. Nesse momento, a nave de Frieza aparece no local e de lá saem os soldados de Frieza e o próprio Frieza, que não estaria sozinho. Ao ver que Frieza não está sozinho, Goku pergunta quem são os dois que estão o acompanhando, e Frieza apresenta Broly e Pargas. Ao ver Vegeta, Pargas fica irritado e diz que Vegeta vai pagar pela humilhação que passou nas mãos do Rei Vegeta. Então, Vegeta e Vegito diz que o príncipe dos Saiyajins não tem nada a ver com a história e que Pargas deveria se tratar. Assim como na história original, Pargas manda Broly atacar os Saiyajins. Então, Broly parte para cima de Vegeta, que o combate seria o mesmo que na história original. A batalha entre Broly e Goku também seria a mesma que na história original. Tudo ocorreria como na história original, até o momento em que Frieza mata Pargas e mostra Broly. Ao ver o seu pai morto, Broly fica irritado e eleva o seu Ki, fazendo tremer todo o local do combate. Então, Broly se transforma em Super Saiyajin e começa a disparar vários ataques de Ki,
fazendo que Goku se desvie e rebata alguns dos ataques. Então, Vegeta se transforma em Super Saiyajin Blue e junto com Goku parte para cima de Broly, cujo combate seria o mesmo que na história original, com a diferença de que antes que os dois Saiyajins fossem em direção a Frieza, Vegeta aparece e dá um soco no Broly, o lançando a alguns metros. Vegeta manda os Saiyajins buscar reforço em caso de emergência. Com isso, Goku e Vegeta vão aonde está Piccolo. Vegeta disse isso para criar expectativa aos Saiyajins. Então, Vegeta parte para cima de Broly, tendo uma luta equilibrada. Enquanto isso, Goku e Piccolo ensinam a técnica da fusão a Vegeta, que fica com nojo daquelas poses. Enquanto isso, na luta dos Saiyajins Supremos, Broly começa a aumentar o seu Ki, fazendo que Vegeta tivesse dificuldades no combate. Enquanto isso, após duas tentativas, Goku e Vegeta conseguem acertar perfeitamente os passos da dança, e a fusão é feita corretamente, surgindo então Gogeta. Após o diálogo que ele teve com Piccolo na história original, Gogeta se teletransporta para o local da luta. Vegeta consegue acertar um chute em Broly, o lançando a alguns quilômetros. Nesse momento, Gogeta aparece aonde está Vegeta e os dois ficam se encarando. Então, Vegeta diz: Então conseguiram. Qual é o seu nome? Eu sou o Gogeta, a fusão do Goku com Vegeta. Gostei do nome. Muito prazer. E aí, bora dar uma surra nesse monstro? Só se for agora, Vegeta. Após esse diálogo de lendas, Gogeta e Vegeta elevam seu Ki e se transformam em Super Saiyajin e partem para cima de Broly, tendo uma grande vantagem na luta. Após um choque entre os ataques, numa outra dimensão, Broly acaba elevando o seu Ki e alcança a transformação Berserker. Gogeta e Vegeta tentam atacar Broly, mas o monstro dá um soco no estômago dos Saiyajins, os lançando para alguns metros. Vendo que, se demorassem, ele poderia ficar ainda mais forte, Gogeta e Vegeta se transformam em Super Saiyajin God e partem para cima de Broly. Com o choque dos socos, eles voltam para a Terra. Enquanto isso, Tillai invoca Shenlong, fazendo o local ficar escuro. Nesse momento, Broly eleva ainda mais o seu Ki e parte para cima das fusões, tendo uma luta equilibrada. Porém, Gogeta e Vegeta começam a lutar a sério e começam a dar uma sequência combinada entre os seus ataques de corpo a corpo e ataques de Ki, dominando a luta. Por fim, Vegeta e Gogeta preparam um Kamehameha para acabar com a luta. A finalidade do Kamehameha não era para matar Broly, mas sim vencer a luta. Então, os dois Saiyajins lançam seus ataques em direção a Broly. Porém, quando Broly seria atingido, ele é mandado para o planeta Vampa, a pedido da Tillai. Após isso, Tillai e Lemon saem do local com uma nave. Frieza iria lançar um raio da morte, mas Gogeta e Vegeta impedem dele fazer tal ato. Então, Frieza vai embora do planeta, deixando apenas Gogeta e Vegeta no local. Após isso, os dois voltam para a forma base. Ao olhar para o horizonte, Gogeta começa a sorrir. Ao perceber isso, Vegeta pergunta: Por que você está sorrindo? Porque eu tenho que aproveitar esse tempo, pois sei que será muito difícil eu retornar. Não diga isso, Gogeta. Além do mais, eu ainda quero lutar com você, para ver qual é a fusão mais poderosa dos Saiyajins. É verdade. Eu também quero isso. Quem sabe um dia. Após um tempo, a fusão acaba. Goku, Vegeta, Bulma e Whis voltam para a casa da Bulma, onde são recebidos por um imenso banquete.
Tempos depois, no planeta Bills, Vegito chama Goku e Vegeta para lutar contra ele e diz para eles usarem todo o seu poder. Então, Goku ativa o instinto superior completo e Vegeta ativa o ego superior e partem para cima de Vegito, que se transforma em Super Saiyajin Blue, causando grandes tremores no planeta Bills. Após um tempo, Vegito usa todo o seu poder e consegue dominar a luta. Depois disso, Vegito manda usar a fusão, pois tinha feito uma promessa a Gogeta. Entendendo a situação, os dois acabam cedendo e acabam fazendo a fusão, surgindo Gogeta, que estaria usando as duas técnicas de Goku e Vegeta. Ao ver Gogeta, Vegito fica animado e usa todo o seu poder, ativando as duas técnicas dos Saiyajins, e parte para cima de Gogeta, tremendo o planeta inteiro. Após várias trocas de socos, chutes e ataques de Ki, Gogeta prepara um ataque final e Vegito faz o mesmo. Então, Gogeta lança um Big Bang Kamehameha e Vegito lança um Final Kamehameha, começando uma imensa disputa de poder que tremeria todo o universo 7. O planeta Bills só não é destruído porque o Whis está usando o cajado para proteger o planeta. Por ter mais experiência e controle naquele estágio de poder, Vegito usa todo o seu poder, ganhando a disputa, acertando Gogeta em cheio. Quando a poeira baixa, Gogeta ainda fica de pé, porém, os dois acabam caindo no chão, voltando para a forma base. Depois de um tempo, o tempo da fusão é desfeita. Após descansarem, Bills aparece e diz que quer lutar com Vegito, porém, o Saiyajin sugere para que essa luta aconteça daqui a alguns anos, pois reconhece que ainda não chegou no nível do Deus da Destruição. Após isso, os Saiyajins, incluindo Gohan, Broly, Goten, Trunks e Piccolo, voltam aos seus treinamentos, e o universo agora vive em paz. Por enquanto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Também espero que tenham gostado dessa teoria, né? Que apesar de ser curta, né, por 3 partes, mas a segunda e essa agora, né, foram partes bem longas. Então acho que vai valer a pena. Peço desculpas também, né, pelo meu sumiço, né, de mais de um ano, né? Justamente porque agora, graças a Deus, eu estou fazendo faculdade, né, de pedagogia, e também estou trabalhando também. Então, graças a isso, eu estou tendo menos tempo, né, me dedicando ao YouTube, mas principalmente estou me dedicando ainda mais pelos meus estudos e pela minha formação acadêmica mesmo, né, e pelo meu trabalho. Então, de certa forma, é justo, né, é justificado a questão do meu sumiço. Mas, enfim, como vai ser daqui pra frente, né? Eu, por enquanto, eu quero terminar, né, as minhas teorias, concluir as teorias que eu comecei. E aí, quando eu terminar todas, é que eu verei se eu ainda vou continuar com o canal ou ele terá a sua aposentadoria, entendeu? E voltando ao roteiro da teoria, né? Vocês perceberam que no final eu falei assim, inclusive, após isso, Saiyajins, incluindo Gohan, Broly, Goten, Trunks e Piccolo, como se desse a entender que Piccolo é o Saiyajin. Mas não, nesse caso, quando eu coloquei Piccolo, eu coloquei no sentido de ser só mais um guerreiro, entendeu? Então já para não ter confusão também, né? Mas enfim, e sobre a questão dos poderes, né? Do Gogeta e do Vegito, né? Eu sei que o Vegeta facilmente conseguiria derrotar Broly, né? Usando só o Super Saiyajin God, beleza. Mas eu coloquei essa questão, né? Tive que alterar um pouquinho, justamente para ter esse momento, né? Que eu já queria fazer nessa teoria, né? O encontro entre Gogeta e Vegito, e os dois lutando junto, tanto para enfrentar o inimigo, quanto para se enfrentarem. Coisa que eu fiz já no final dessa teoria. E essa parte, né? Só para contextualizar,
se passa após os eventos, né, do filme do Dragon Ball Super Hero, tá? Então por isso que eu não foquei na saga Moro, nem na saga Draganola. Saga Granola, agora acertei. E também não foquei muito nos acontecimentos do filme do Super Hero, né? Foquei mais após o Super Hero. Mas enfim, de certa forma eu espero, né, que tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado dessa teoria. E a próxima teoria, né, que eu vou estar continuando ou fazendo remakes, né, já que eu vou ter que fazer remakes, é a teoria do Goku Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Clássico, né? Agora que sabemos, temos o Dragon Ball Daima, que canonizou o Super Saiyajin 4. Verei como é que eu vou fazer. Se eu farei o Goku Super Saiyajin 4 do Daima no lugar do de GT, ou eu posso colocar os dois Super Saiyajin 4 e o Super Saiyajin 4 do Daima fosse considerado uma transformação evolutiva do Super Saiyajin 4 do GT. Né? Não sei se vocês me entendem. Tipo, como se fosse um Super Saiyajin do Super Saiyajin 4, entendeu? Mais ou menos isso. Mas isso é mais pra frente, tá bom? Então, muito obrigado, né, por terem assistido esse vídeo. O pessoal que tá acompanhando pela estreia, muito obrigado, tá? Por estar acompanhando sempre. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo para os seus amigos e ative as notificações, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês e até a próxima!